Minha sogra quer que eu vá embora com minha filha depois do jantar de Natal, para que minha cunhada possa desestressar, mas... Meu marido Kyle e eu estávamos casados há 4 anos, e nosso relacionamento, embora forte, sempre havia sido colocado à prova pela dinâmica da família dele. Não estou falando das típicas brigas com os sogros. Quero dizer que a família dele tinha uma maneira muito específica de fazer as coisas. Eram muito rígidos com as tradições, tinham grandes expectativas e eram especialistas em fazer você se sentir culpada se não seguisse a linha deles. Para piorar, tínhamos nossa filha de 6 meses, Lily, com quem nos preocupar. Este último ano foi muito estressante, tentando equilibrar o trabalho, a paternidade e lidar com o drama constante da família de Kyle. Eu adorava a Lily, mas havia dias em que honestamente, sentia que eu era a única adulta na sala. A mãe de Kyle, Karen, sempre tinha o seu jeito de fazer as coisas, e quando ela insistia em uma reunião familiar tradicional, raramente era uma questão de se podíamos comparecer ou não. Tratava-se mais de como nos adaptaríamos às ideias dela da festa familiar perfeita. Este ano não foi diferente. Kyle e eu vínhamos conversando sobre isso há semanas, indo e voltando sobre se deveríamos simplesmente pular a reunião familiar e ter um Natal tranquilo em casa. Afinal, não precisávamos de mais estresse. Mas no fim, Kyle achou que era melhor para a família manter a paz e honrar a tradição, porque se não fossemos, as coisas iriam se intensificar. Mas eu já podia sentir a tensão se acumulando à medida que a data das férias em família se aproximava. Havia rumores de que a irmã mais velha de Kyle, Jessica, sua principal rival pelo título de filha favorita, havia passado por um divórcio difícil. Sempre me dei bem com ela, ao menos superficialmente, mas eu sabia que a situação dela adicionaria um nível de estresse às festas deste ano. Ela não era exatamente o exemplo de estabilidade emocional, mesmo nos melhores momentos, e agora, com o divórcio, as coisas seriam ainda mais dramáticas. Ainda assim, me mantive à margem. Não era do tipo que causava problemas. Se Karen queria que tudo girasse em torno de Jessica, era problema dela. O convite para as férias chegou cedo, como sempre, e vinha com o habitual conjunto de instruções. Karen tinha suas regras, a casa estaria aberta do meio-dia à meia-noite, ninguém podia chegar cedo ou tarde, e não haveria exceções. E claro, havia uma lista de contribuições alimentares para se inscrever, garantindo que cada um anotasse as porções corretas, para que ninguém ficasse de fora. Era como se ela tivesse uma lista tácita de quem importava mais, com base em quanto você sacrificava pela família. Para Kyle e eu, coube trazer o peru, e não era exatamente uma responsabilidade pequena. Se o peru não estivesse perfeito, Karen certamente me faria saber. Um mês antes da festa começou o verdadeiro problema. Eu estava revisando o cronograma do evento quando recebi uma mensagem de Karen. Oi, querida, só queria te lembrar dos planos para as férias. Estamos todos tão animados que você e Lily estarão aqui. Só queria te avisar que pode haver uma pequena mudança nos arranjos de assento. Te explico melhor em breve. Quando falei com ela naquela noite, os planos eram outros na verdade. Depois de pensar um pouco, acho que seria melhor se você e Lily pudessem ir embora depois do jantar. Sei que pode soar estranho, mas realmente quero que a Jessica sinta que tem um pouco de espaço para desestressar do divórcio. Ela passou por muita coisa ultimamente e realmente acho importante para a saúde mental dela que ela esteja com a família imediata. Respondi tentando ser diplomática, porque eu tentava evitar conflitos, mas esse pedido não tornava isso fácil. Karen, não tenho certeza do que você quer dizer. É uma festa de família. Está me pedindo para ir embora depois do jantar para que a Jessica tenha mais espaço? A resposta dela veio rapidamente, sim, exatamente. Sei que pode parecer desconfortável, mas realmente acho que seria o melhor. Ela precisa de tempo para se recuperar, e é tão importante que todos estejamos aqui por ela. Eu tinha acabado de ter um bebê há 6 meses. Eu também precisava de apoio. Não precisava ser expulsa de uma festa de família para que minha cunhada pudesse desestressar do divórcio dela. Kyle tinha acabado de voltar do trabalho quando entrou no quarto depois do banho. Decidi contar a ele. Entreguei meu telefone, mostrando a mensagem de Karen. Ele fez uma expressão séria, me devolveu o telefone sem dizer uma palavra. A princípio, disse que isso era ridículo e que não podia acreditar que a mãe dele estava pedindo isso. Éramos família, e mesmo assim, Karen estava nos dizendo para irmos embora só para que a Jessica estivesse relaxada. Kyle pegou o telefone e foi para a sala de estar para não acordar nosso bebê, que dormia no quarto ao lado. Descou o número da mãe e colocou o telefone no viva voz. E eu pude ouvir tudo o que acontecia na conversa. Kyle disse, quando ela atendeu, mãe, não vamos ao jantar, e muito menos vamos ficar. Ele não a deixou falar. Disse para ela nem tentar convencê-lo. Deixou claro que se Jessica precisava de espaço, o melhor era que nenhum dos 3 fosse, e assim dariam exatamente o que ela precisava. Ele também disse que havia muitas regras absurdas nessas reuniões, e que tirar um tempo das festas familiares seria bom para todos, para que nós também pudéssemos descomprimir e relaxar.
Lembrou a ela de tudo que eu havia feito pela família deles e de como ela estava me tratando. Disse que eu era a mãe da filha dele e que ninguém jamais veria antes disso. Ele não ia me deixar de lado só para que Jéssica se sentisse melhor. Ela podia não gostar, mas ele também não estava gostando dos pedidos dela. Então era um empate. Karen tentava dizer algo do outro lado. Sua voz podia ser ouvida, mas Kylie não a deixou falar. Era algo sobre não conseguir passar as festas sem a família, mas Kylie lembrou que também tinha uma família em casa e que naquele momento, essa era sua prioridade número 1, assim como Jéssica era a dela, quando teve a ideia de nos mandar embora depois do jantar. Ele disse que a essa altura, também não achava que fazíamos parte dos planos de férias dela, mesmo que ela pedisse desculpas. Disse para ela ter uma boa noite e desligou. A mãe dele tentou ligar de novo, mas ele não atendeu. Depois tentou me ligar também, mas eu também não atendi. Ela apenas me mandou uma mensagem dizendo que lamentava que eu não conseguisse entender e que precisava colocar o filho dela contra ela. Eu não respondi, embora o filho dela tenha lido, o que o deixou ainda mais irritado, porque parecia que ela achava que ele era uma pessoa manipulável. Depois disso, tentamos relaxar e ver um filme, embora Kylie tenha ficado um pouco tenso com a discussão com a mãe. No meu caso, nem tanto, porque evitar passar as festas com eles esse ano tornava tudo mais fácil. Embora Kylie também pense o mesmo, ele não é do tipo que gosta de confronto, e isso o estressou um pouco. Edição para as pessoas que perguntaram por que eu não passo as festas com minha família. É que eu não tenho. Bem, tecnicamente tenho, mas é como se não tivesse, por diversas razões que não têm relação com essa história. Só me resta uma mãe, a quem chamo assim para que saibam quem é, mas não a vejo dessa forma. Atualização 1. Estou de volta para contar algumas coisas que aconteceram nos dias seguintes à conversa entre Kylie e sua mãe. O pai de Kylie, Dave, me ligou. Eu não tinha certeza se queria falar com ele. Ele é um cara legal, mas muitas vezes ficava em silêncio quando as coisas se complicavam na família, então me preparei para mais uma conversa desconfortável, já que ele é o marido da minha sogra e eu esperava que viesse defendê-la. Mas o tom dele, assim que atendi a ligação, já era diferente. Ele estava preocupado com o filho dele, comigo e com o neto. Perguntou como eu estava e se desculpou imediatamente pelo comportamento de Karen, dizendo que ela era basicamente uma Karen. Não é coincidência que eu tenha escolhido esse nome para ela, para não dizer o verdadeiro. Ele disse que cuidaria da situação e deixou claro que ninguém deveria me tratar, nem a mim nem a nossa filha, da forma como Karen havia feito. Ouvi tudo um pouco atonita, ao ver que Dave não estava minimizando a situação, nem tentando dar desculpas. Eu confesso que leio muitas histórias assim, e quando as sogras são as vilãs, isso geralmente vem acompanhado de sogros igualmente ruins, a menos que já tenham morrido de tanta angústia. No caso de Dave, acho que ele é um dos bons, e conseguiu sobreviver à atitude cheia de direitos da Karen. Sempre o vi como uma figura um tanto passiva na família, e isso era um aspecto negativo, alguém que tendia a deixar Karen assumir o controle. Mas ali estava ele, assumindo total responsabilidade pelas ações da esposa. Conversamos um pouco, e eu expliquei o que tinha acontecido. Ele mesmo pediu para ouvir a minha versão, porque queria saber se o que ouviu da Karen era uma versão editada. Mas para minha surpresa não diferia muito, embora claro, na versão dela houvesse muitas desculpas que Dave não engoliu, e por isso me ligou. Ele se desculpou de novo, dessa vez mais profundamente. Disse que Karen não tinha o direito de nos tratar assim, e que eu podia ter certeza de que a situação seria resolvida. Garantiu que esse tipo de comportamento não era algo que ele aprovava, e que não voltaria a acontecer. Foi bom ouvir que o pai de Kylie estava disposto a intervir e fazer algo diante do comportamento da esposa, mesmo que fosse um pouco tarde. Ainda assim, deixei claro que tanto Kylie quanto eu decidimos que passaríamos as festas separados este ano, que por mais mudanças que fossem feitas, o comportamento da Karen não iria mudar de repente, e que ficarmos um pouco afastados faria bem para todos. Dave entendeu e se despediu. Tentei manter tudo o mais calmo possível. Kylie e eu seguimos com nossa rotina, focados na nossa filha e na nossa vida, fora do caos e do drama familiar. As festas ainda estavam se aproximando, mas não tínhamos ouvido muito da Karen nem do resto da família. Então, do nada, recebi outra ligação do Dave. Dessa vez, o tom era mais sério, mas não por minha causa. Ele disse: quero que saiba que tomei uma decisão. Karen ainda não tem ideia, mas eu cancelei os planos para as festas. Está tudo cancelado. Perguntei se ele estava falando sério, e ele confirmou que sim, que havia cancelado toda a celebração familiar. Quando ele disse que iria resolver, achei que se sentaria com ela, conversaria sobre o certo e o errado, e no máximo, a faria me ligar para pedir desculpas. Talvez vocês pensem que cancelar uma festa de família não seja grande coisa, mas para Karen é o evento mais importante do ano. Então, é como se tivessem cortado uma perna dela. Ele explicou que essa era a única forma de fazê-la entender que tudo isso estava errado. Falar com ela apenas a deixaria um pouco chateada, mas não causaria mudanças reais. Perguntei novamente se ele tinha certeza, porque essas eram as condições perfeitas para uma tempestade.
Quero dizer, são as festas, e minha sogra vive para elas. Mas ele disse que já estava tudo decidido, e não havia volta. Disse, não vai acontecer. Não posso, em boa consciência, permitir que o que Karen fez fique sem resposta. Você não merece ser tratada assim, ainda mais depois de ter acabado de dar à luz. Vou pôr um fim nisso agora. Dave pode ser uma pessoa calada, mas quando toma decisões, parece ser mais firme do que eu pensava. Por alguma razão, sempre dizem que as pessoas caladas são as mais perigosas de enfrentar. E pelo menos, logo vamos saber qual será a experiência da minha sogra com tudo isso. Conversamos um pouco mais sobre mim, sobre o filho dele e sobre o nosso bebê. Desejou boas festas e não voltamos a falar antes do ano novo. Parecia até uma despedida definitiva, como se ele estivesse no meio de uma missão suicida, e em parte estava. Dave me garantiu que faria com que Karen entendesse por que os planos das festas foram cancelados, e que esperava que essa fosse a maneira de acabar com as manipulações e os joguinhos dela. Pelo menos dá pra dizer que ele está brincando com fogo, porque minha sogra, não acho que vá aceitar isso numa boa. Fiquei com uma sensação de otimismo cauteloso. Talvez as coisas finalmente comecem a mudar na família de Kylie. Contei a Kylie o que Dave havia dito, e ele ficou igualmente surpreso, mas satisfeito. Nunca teria imaginado que o pai tomaria uma postura tão firme. Kylie ficou grato por seu pai finalmente enfrentar Karen, e nós dois concordamos que esse era um passo na direção certa. Nos dias seguintes, houve uma estranha calmaria no ar. Karen não tinha entrado em contato conosco, o que achei ser um bom sinal. Mas ainda havia uma parte de mim que não conseguia relaxar completamente. Sabia que o temperamento da Karen era imprevisível, e não confiava que ela aceitaria a derrota tão facilmente. Então, alguns dias depois, recebemos a confirmação de que a festividade havia sido oficialmente cancelada. A família estendida já havia sido notificada, e Dave havia enterrado toda a celebração. Karen, sem dúvida, já sabe que a festa não vai mais acontecer. Fico me perguntando como ela reagiu ao saber, mas não sei se quero passar pelo estresse que seria descobrir essa informação. Atualização 2. No começo, as consequências da decisão do meu sogro de cancelar as festas de fim de ano deixaram tudo num silêncio tenso e incerto para o resto da família. Mas não durou muito porque Karen, que tinha estado em silêncio nos últimos dias, finalmente entrou em contato. Ela não podia ficar calada por muito tempo, né? Ela me enviou várias mensagens, todas cheias de veneno e culpa, exigindo que eu consertasse tudo. Queria que eu reativasse os planos das festas e não se importava com como eu faria isso. Eu tinha que fazer. Kyle estava irritado, mas eu disse que responder só tornaria tudo pior. Jessica também tentou falar com ele, mandando uma mensagem cheia de raiva culpando-o por tudo. Ele também não respondeu à irmã. Tem gente que prefere responder e enfrentar, mas isso só alimenta ainda mais pessoas cheias de direito. Tudo o que precisava ser dito, já foi. Se elas não conseguem entender, nada do que dissermos vai mudar isso. Passaram-se alguns dias sem muita movimentação, até que chegou a bomba. Jéssica já não era mais bem-vinda na casa dos pais. O pai dela finalmente tinha chegado ao limite. As consequências não eram só para a esposa dele, mas também para a filha, porque em toda essa situação, ela tinha ficado do lado da mãe. Meu sogro também não estava nada satisfeito com o divórcio da filha, nem com toda a atenção que ela vinha recebendo da Karen. Para ele, parecia que a esposa estava passando a mensagem de que Jéssica era a vítima da relação, mas esse não era o caso. O ex-marido de Jéssica foi quem deu entrada no divórcio, alegando que o único interesse dela era gastar o dinheiro dele, sem contribuir com nada em troca. Ele tinha tentado mostrar a ela o valor do trabalho duro, mas foi em vão. O desprezo constante dela pela relação e a recusa em mudar o levaram ao ponto de não retorno. Ele não ia mais continuar mimando-a. E agora ela estava sozinha, sem ter para onde ir, a não ser voltar para a casa dos pais que também estavam fartos dela. Bom, pelo menos um deles estava. Karen me enviou outra série de mensagens, a primeira no meio da madrugada. Como eu não vinha atendendo as ligações dela, achou que mandar mensagem de texto era a única forma de se comunicar. E fazer isso de madrugada, sabendo que eu tenho um bebê, faz parte da mesquinharia dela. Eram mensagens dizendo que eu tinha arruinado tudo, da festa até a família, e que era a hora de eu começar a consertar as coisas, ou ela se encarregaria de arruinar a minha vida. Disse que eu estava sendo irracional e culpou o bebê por todo o caos. Disse que Lily era só uma bebê chorona, e que eu não tinha o direito de levá-la a um lugar onde as pessoas queriam descansar. A boa notícia é que eu só li tudo de manhã. Mas isso não significa que eu tenha ficado feliz ao acordar e ver aquele monte de besteiras concentradas em algumas poucas frases. Era como se ela não tivesse a menor noção de o quão errada estava. Que tipo de avó é essa? Das boas, com certeza não. Ela continuou dizendo que só tinha pedido para irmos embora mais cedo, para que houvesse paz na casa depois do jantar. Disse que dormir e ter um ambiente livre de estresse era o melhor para a filha dela, e que já estava fazendo muito ao aceitar que fossemos ao jantar. Escrevi minha resposta quase imediatamente depois de ler os textos. Disse que ela nunca mais veria a Lily, se ela era assim tão inconveniente para ela.
E não estava falando só agora, enquanto a chamava de bebê chorona, mas no futuro também, quando quiser se aproximar e construir uma relação com a neta. Lily não precisava de uma avó como ela, tão incrivelmente arrogante e controladora. E para fechar a mensagem, disse que se a estúpida festa tinha sido cancelada, era por culpa de uma única pessoa. E procurei a pior foto que eu tinha dela e mandei. Ela me enviou mensagem de madrugada, então eu devolvi na primeira hora da manhã, já que sei que ela não costuma acordar cedo. Enviei a mensagem e me recostei, com o coração disparado. Ela nem sequer foi capaz de me pedir desculpas para tentar salvar a festa. Em vez disso, preferiu me insultar, menosprezar a mim e a minha filha, e ainda tornar tudo mais difícil. E assim ela esperava que eu a ajudasse? Besteira. Eu não tenho o menor interesse em ajudá-la com nada. Kyle tinha lido a mensagem antes de eu enviar, e estava bem ao meu lado quando apertei o botão de enviar. Foi ele quem me ajudou a procurar a foto mais feia da mãe dele. Estava de acordo com tudo que escrevi. É curioso como ninguém da família parece estar do lado dela, nem mesmo a família estendida. A única que ainda aguenta ou apoia é outra pessoa cheia de direito. Entre elas se entendem. Minutos depois de enviar a mensagem, meu celular vibrou com uma resposta da Karen. Ao que parece, ela tinha acordado cedo ou alguém a acordou com a notificação. Era uma mensagem cheia de vitimismo, dizendo que não era nada pessoal contra mim, que ela só estava preocupada com a filha, mas que eu tinha decidido levar para o lado pessoal. Claro, como se eu não fosse levar para o lado pessoal quando você me diz que tenho que ir embora porque estou incomodando. A única pessoa que não vê isso como algo pessoal é ela e Jéssica, porque para elas, esse tipo de pedido absurdo é normal. Falando na Jéssica, ela também me enviou uma mensagem onde, entre outras coisas, chamava o irmão de covarde por fazer tudo o que eu queria. Kyle ficou furioso e mandou uma resposta do celular dele. Você nem sabe o que é um homem covarde. Porque o seu ex-marido não era, e foi por isso que ele se divorciou de você, quando percebeu que você era um peso morto na relação. A resposta dela veio ainda mais agressiva, mas Kyle apagou as mensagens sem nem ler e a bloqueou em seguida. Atualização 3. Apesar de tudo que tinha acontecido, Kyle estava determinado a resgatar algo positivo dessa caótica temporada de festas. Ele sabia que precisávamos recuperar nossa paz, e a única maneira de fazer isso era nos cercando das pessoas certas. Ele entrou em contato com o ex-marido de Jéssica, a quem vou chamar de Mark, que sempre foi um bom amigo de Kyle. Eles se conheciam há anos. Kyle convidou Mark para passar as festas com a gente, sabendo que isso daria a ele uma oportunidade muito necessária de estar com alguém de quem realmente gostava, ao mesmo tempo em que isso cutucava sua mãe e Jéssica. Eu já tinha visto Mark algumas vezes, e embora as coisas não tenham terminado bem com Jéssica, ele é um cara legal, e entendo perfeitamente porque ele não queria estar casado com alguém como ela. Eu até gostava da Jéssica, mas nos últimos anos, ela passou por uma espécie de metamorfose para se parecer cada vez mais com a minha sogra. A prima de Kyle também se ofereceu para vir e ajudar na cozinha. Sempre foi mais descontraída do que o resto da família, e eu sempre me dei bem com ela nas poucas ocasiões em que aparecia. Ela também não liga para as regras da Karen e odeia as festas que a tia organiza, porque são as mais chatas e sem graça do mundo. O pai de Kyle, Dave, foi outra figura essencial nesse plano. Disse que ficar para as festas em casa com a esposa seria uma tortura medieval, e que precisava fugir dali para qualquer outro lugar. Estava até pensando em sair de férias sozinho durante esse período, mas Kyle o convidou para passar as festas com a gente. Ele aceitou na hora e se comprometeu a trazer algumas outras coisas. Uma festa muito mais fácil de organizar e curtir do que a da minha sogra, onde tudo tem regras e há uma lista de quem traz o quê. Na nossa, cada um traz o que quiser e pronto. Não importa se duas pessoas trazem a mesma coisa e a ideia é estar em família, e se tiverem 2 perus, melhor ainda. Alguns primos de Kyle, que não víamos fazia tempo, também aceitaram o convite para se juntar a nós. E assim a festa foi crescendo. A comemoração foi melhor do que eu esperava, e exatamente como deveria ser uma festa de família. Sem dramas, sem ordens protocolares da minha sogra. Até meu sogro estava mais relaxado, fazendo piadas aqui e ali. Mark e a prima de Kyle se deram muito bem, até demais, se eu for sincera. Mas é que eles realmente combinam muito mais do que Jéssica e Mark algum dia combinaram. Quero dizer, a prima tem um bom emprego, é uma pessoa responsável e não tem esse comportamento cheio de direitos. Então, se esse relacionamento evoluir, não vou julgar. Até Kyle percebeu isso durante a festa e perguntou o que estava acontecendo ali. Mas ele também não se incomoda. Na verdade, ele gosta da ideia de ter Mark na família. Dave ainda vai passar mais alguns dias aqui. Ele está esticando as férias o máximo possível, só para não ter que voltar para casa. Mas também quer passar tempo com a Lily, e está sendo um avô incrível levando ela ao parque. Ela ainda é muito pequena para os brinquedos, mas dar uma volta por lá no carrinho já é ótimo para ela tomar um ar fresco. E por mais que não pareça, ela adora, sempre volta sorrindo desses passeios. E quer saber? Lily não chorou nenhuma vez durante a festa.
Talvez essa atitude chorona dela fosse provocada pela minha sogra. Talvez quem deveria ter saído da festa fosse ela e não nós duas. De certa forma, foi isso que aconteceu, embora não da mesma festa que ela estava organizando. Atualização 4. Meu sogro foi emboscado ao voltar das miniférias que passou aqui, porque minha sogra estava esperando por ele com os papéis do divórcio. Agora estão se divorciando, embora ela tenha se arrependido. 2 meses atrás, quando meu sogro voltou para casa, minha sogra já tinha falado com o advogado e preparado os papéis para que estivessem lá quando ele chegasse. Disse que deixá-la sozinha nas festas não era algo que o marido fazia, então não teve outra escolha a não ser pedir o divórcio. Meu sogro nos ligou para contar a notícia, e embora tenhamos sentido um alívio por ele, ainda era o casamento dele. Não é como se quiséssemos que ele continuasse casado com a minha sogra, porque sabemos o quão difícil é para todo mundo conviver com essa mulher, mas também não é como se pudéssemos tomar essa decisão por ele. No entanto, ele disse que a ideia nem lhe parecia tão absurda assim, e que começar o divórcio era algo bom. Meu sogro se mudou, já que agora não precisava mais viver com ela, e o divórcio seguiu seu curso. Mas cerca de 2 semanas depois, minha sogra se arrependeu e começou a ligar para ele, pedindo para terem uma conversa. Nessa conversa, ela disse que não queria o divórcio, que só queria mostrar a ele que ele não podia esperar tratá-la daquela forma sem que houvesse consequências. Mas meu sogro respondeu que ela não podia simplesmente entregar os papéis do divórcio apenas para dar uma lição, e esperar que ele não levasse aquilo a sério. O divórcio continua para Dave e não há volta. Edição para os que achavam que Dave se arrependeria. Ele não se arrependeu. E se ainda restarem dúvidas, ele está procurando comprar uma casa perto da nossa, para ficar mais próximo da neta e do filho. Disse que este ano, ele é quem vai organizar as festas. E que vai ter música, dança e cerveja, mas não para Lili, essa parte não. Essas coisas não eram permitidas na casa da minha sogra. E falando nela, ela foi morar com a filha. Aquela casa deve ter as caras mais fechadas de toda a cidade. História 2. Estou grávida e a filha abandonada do meu marido apareceu na nossa porta, me bateu na barriga e disse que espera que meu bebê morra com síndrome de Down. Me sinto a pior pessoa do mundo por estar escrevendo isso, mas preciso de algum tipo de consolo ou formas práticas de lidar com essa situação antes que eu perca completamente a cabeça. Meu marido e eu estamos muito apaixonados. Nos conhecemos há mais de 5 anos no trabalho e nos casamos no ano passado. Foi meu primeiro casamento e o segundo dele. Recentemente compramos uma casa juntos e decidimos que era um bom momento para começar uma família. Depois de meses tentando, agora estou grávida de um lindo feto enrugado. Estou com cerca de 5 meses de gestação no momento, e embora me sinta um pouco mais emocional e cheia de desejos do que antes, ainda me sinto saudável e bem comigo mesma. Meu marido era muito atencioso e cuidava muito bem de mim, até que Eva, obviamente não é o nome real dela e ela não é minha filha, entrou em nossas vidas. Ele costumava preparar meu café da manhã antes do trabalho e massageava meus pés quando eu chegava em casa. Uma vez, ele até foi ao mercado às 3 da manhã quando eu precisava desesperadamente de picles e sorvete. Sim, eu sei, tão clichê. Ele falava com minha barriga o tempo todo e já tinha comprado vários livros sobre bebês. Estávamos tão empolgados com esse bebê, nosso primeiro juntos. Já tínhamos todo o quarto do bebê planejado. Mas desde que ela apareceu, tudo mudou. Nada mais de massagens nos pés, nada de café na cama. Ele mal fala comigo agora, a não ser para dizer o que Eva quer jantar ou perguntar se eu vi a mochila dela. É como se eu tivesse me tornado invisível na minha própria casa. Tentei conversar sobre isso uma vez, e ele apenas disse que estava cansado por estar se adaptando a ter uma criança por perto. Eu entendo mesmo, mas estou gerando um ser humano dentro de mim. Também estou cansada. Eva é filha do primeiro casamento do meu marido. Ele foi casado com uma mulher que, após apenas 4 anos de casamento, se cansou dele e o traiu com vários homens. Quando ele descobriu, após verificar o celular dela por pressentimento, ficou furioso e devastado. Ela já estava trocando nudes com outros homens havia meses, alguns deles conhecidos em comum, incluindo um dos primos dele. Apesar disso, ele ainda quis tentar salvar o casamento, mas ela já tinha se mudado com outro homem, levado Eva com ela e ainda o processou com um pedido de divórcio junto com uma ordem de restrição. Ela alegou que ele era abusivo, o que era completamente mentira, segundo ele e todas as pessoas que o conheciam. Mas os tribunais sempre ficam do lado da mãe, não é? Ela também colocou Eva em sessões de terapia tentando convencê-la de que meu marido era um pai negligente. Meu marido levou essa mulher ao tribunal para lutar por guarda compartilhada, mas acabou perdendo. Ele só pode ver a filha algumas vezes por ano. Assim que ganhou o processo, ela pegou Eva e se mudou para outra cidade, a quase 3 horas de distância, com um novo namorado. Desde que nasceu em 2007, meu marido só viu Eva uma dúzia de vezes, em ocasiões especiais ou casamentos. Tecnicamente, ele ainda tem a guarda, mas não é nada prioritário, apenas no papel. Sempre senti pena dele por toda essa situação,
mas nunca foi algo que afetasse nosso dia a dia, até recentemente. Pelo que meu marido me contou, a ex dele é um verdadeiro caso. Já passou por pelo menos 4 relacionamentos sérios desde que deixou ele, sempre arrastando Eva junto. É o tipo de mulher que não consegue ficar sozinha, sempre precisa de um homem para sustentá-la. Meu marido mandava pensão alimentícia todos os meses pontualmente, mesmo quando mal conseguia pagar o próprio aluguel. E mesmo assim, ela ligava exigindo mais dinheiro para materiais escolares ou despesas médicas que ele tem quase certeza de que eram falsas. Só encontrei essa mulher uma vez, num evento escolar da Eva, onde meu marido pôde comparecer. Ela apareceu vestida com roupas justíssimas e que não combinavam com a idade dela, pendurada em um cara com tatuagem no pescoço. Mal reconheceu meu marido, exceto para fazer um comentário maldoso dizendo que ele trocou para pior ao me ver. Uma verdadeira dama de classe. Nos conhecemos quando eu tinha 20 anos e ele tinha 30. Ele ainda estava no meio do processo de divórcio e emocionalmente destruído por ter que pagar pensão para a ex e para a filha, além de não conseguir nenhum encerramento emocional com o fim do casamento nem acesso à filha. Trabalhávamos juntos numa loja de material de escritório. Eu trabalhava meio período enquanto fazia faculdade, e ele era o gerente. Achei ele bonito desde o primeiro dia, mas ele era sempre muito sério. Um dia, o encontrei na sala de descanso olhando fotos de uma menininha no celular com lágrimas nos olhos. Perguntei, meio sem jeito, se ele estava bem, e ele me contou sobre a filha e como a ex não deixava ele vê-la. Algo na forma como ele falava sobre a filha, o quanto ele obviamente a amava apesar de mal conhecê-la, mexeu comigo. Nos tornamos bons amigos e passamos a sair juntos com frequência. Depois de cerca de 1 ano de amizade, decidimos morar juntos. Eu precisava de um colega de quarto, e ele também, pois não conseguia mais se sustentar sozinho. Minha colega anterior havia se mudado com o namorado, e o apartamento dele era caro demais para ele sozinho, com toda a pensão que tinha que pagar. Era para ser apenas algo prático. Os primeiros meses foram um pouco estranhos, mas nos acostumamos um com o outro. Ele era um ótimo colega, limpo, quieto, sempre pagava a parte dele em dia. Às vezes assistíamos filmes juntos ou eu o ajudava a estudar para as aulas de administração. Ele estava tentando terminar a faculdade. Nos apaixonamos aos poucos até estarmos realmente apaixonados. Quando a situação financeira dele se estabilizou, ele me pediu em casamento e nos casamos no ano passado. Como eu disse antes, quando nos casamos, eu sabia que ele tinha uma filha, mas ela morava a 3 horas de distância com a mãe, que tinha a guarda completa. Nunca esperei ser madrasta de fato. Talvez vê-la 1 ou 2 vezes por ano, comprar presentes de aniversário e Natal, esse tipo de coisa. Ele ficava triste nas datas comemorativas e eu o consolava e o ajudava a escolher presentes para enviar. Mas isso era tudo. Nunca planejamos que ela fosse morar conosco. Acho que também deveria mencionar que enfrentamos alguns problemas antes de nos casarmos. A ex dele descobriu sobre mim e de repente passou a deixar ele ver Eva com mais frequência, mas apenas se eu não estivesse presente. Ela disse a Eva que eu era o motivo pelo qual os pais dela não estavam juntos de novo. Meu marido nunca enfrentava a ex porque estava desesperado para ver a filha. Eu entendia de verdade, mas doía ser excluída e tratada como vilã sem motivo. Com o tempo, a ex dele se cansou desse joguinho e voltou a manter Eva completamente afastada dele. Resumindo, a mãe da Ava terminou com mais um homem, pelo que se comenta, ela conheceu outro homem pela internet que mora em outro estado inteiro e queria ir morar com ele. Aparentemente, esse novo cara não estava interessado em ser pai instantâneo, então ela não pôde levar Ava com ela desta vez. Em vez disso, deixou Ava com os pais dela, os avós maternos que moram na nossa cidade. Mas os avós maternos são idosos, são velhos fracos, e embora gostem de ter a neta por perto, eles não têm condições de criá-la. Não conseguem ajudar com os deveres de casa, nem a preparar-se para a escola. Eles nem dirigem. Então um dia, Ava literalmente apareceu na nossa porta, e tivemos que reorganizar toda a nossa vida por causa dela. Os avós ligaram para nós e basicamente disseram, não conseguimos cuidar dela, agora é de vocês. E simplesmente a deixaram conosco, sem aviso, sem tempo para nos prepararmos. De repente temos uma menina de 7 anos que eu mal conheço morando na minha casa. Meu marido ficou chocado, mas ao mesmo tempo meio feliz. Ele sempre quis ser um pai de verdade para ela. Eu fiquei menos empolgada, especialmente porque tínhamos descoberto sobre a gravidez apenas algumas semanas antes. Nunca senti tanto ódio por uma criança de 7 anos na minha vida. Me sinto uma merda só de digitar isso. Em breve serei mãe. Que tipo de monstro odeia uma criança? Mas meu Deus, essa menina é um pesadelo. A Ava é a garotinha mais mal educada que já vi. Não tem modos nem consideração por ninguém. Responde ao pai com arrogância e só sorri e demonstra carinho quando quer alguma coisa, tipo brinquedos ou roupas novas. Outro dia, ela disse que a comida dele era nojenta e exigiu McDonald's. E o que meu marido fez? Saiu para comprar McDonald's para ela. Eu estava ali comendo o macarrão perfeitamente bom que ele tinha feito, e ele sai correndo para comprar fast food porque ela reclamou.
Quando descobriu que ia ter um irmãozinho, deixei ela acariciar minha barriga. Em vez disso, ela me deu um tapa. Ela me bate na barriga do nada quando passo perto dela, e isso me deixa furiosa e me faz chorar. Estou apavorada que ela possa machucar o bebê. Digo a ela que é inaceitável bater em qualquer pessoa, especialmente no irmãozinho, mas ela grita que eu não sou a mãe dela e que não posso mandar nela. Quem nunca ouviu essa, né? Tentei tanto ser legal com ela. Fiz as comidas preferidas dela, comprei livros de colorir e brinquedos, até a levei ao parque e comprei um sorvete. E ela me agradeceu, deixando o sorvete cair no chão do meu carro. Foi um acidente, claro, mas eu passei 1 hora limpando o sorvete de chocolate derretido do carpete do carro enquanto ela assistia a TV e ria. Ela também não quer dormir na própria cama. Meu marido arrumou um quarto bonito para ela no dia seguinte à chegada. Era o quarto de hóspedes que íamos transformar no quarto do bebê, mas acabou virando o quarto da Ava. Compramos roupa de cama nova com cachorrinhos. Ela disse que gosta de cachorros, uma luz noturna e até um bichinho de pelúcia. Mas toda noite ela diz que está com medo e vai dormir na cama do meu marido. E eu? Onde eu devo dormir? No sofá, aparentemente porque não me sinto confortável com uma criança chutando e roncando na nossa cama. Contei ao meu marido sobre o comportamento dela, como ela age quando ele não está por perto, bagunça propositalmente para eu limpar, rabisca meus quadros e livros com canetinhas, não come minha comida caseira e exige pizza e sorvete. E ao invés de repreendê-la ou discipliná-la, ele apenas a agrada e dá o que ela quer. A ideia dele de bronca é, não faça isso de novo, tá? É como se ele tivesse passado de homem de família confiável para um capacho flácido de pai. Ela está aqui há cerca de 2 semanas, e cada dia está pior que o anterior. Ontem ela pegou meu diário de gravidez, onde escrevo cartas para o bebê, e rabiscou tudo com canetinha permanente. Quando chorei, ela riu. Meu marido só disse, Eva, isso não foi legal, e depois comprou um sorvete para animá-la. Que porra é essa? Eu passei meses escrevendo naquele diário. Seria um presente para o nosso filho algum dia. E agora está arruinado. E ela foi recompensada por isso. Estou começando a me perguntar se meu marido sequer se importa com nosso bebê. Ele está tão obcecado em conquistar o amor da Ava que está completamente negligenciando a mim e ao nosso filho que ainda nem nasceu. Quando tento conversar com ele sobre isso, ele só diz que Ava precisa de atenção extra agora porque passou por muita coisa. E eu? E o nosso bebê? Quero mandar ela de volta para a mãe. Talvez ela estivesse melhor num lar adotivo, mas nesse ponto eu não me importo mais. Não gosto de me sentir tóxica quando estou prestes a ser mãe. Tentei tanto ser uma figura materna para essa menina, fazer o meu melhor, mas ela é monstruosa comigo. Sempre passo por ela com as mãos ao redor da barriga, com medo de que ela me acerte de novo. Se é assim que ela vai ser, não quero que ela afete meu bebê. Ela já está tendo um efeito profundamente negativo no meu marido. Odeio a mãe estúpida e sem classe dela por ter arrancado Ava do meu marido, negado acesso a ela e depois jogado a menina nos pais e depois em nós, só porque queria dar para algum cara novo de outro estado. Eu sei que essa garota é consequência do ambiente em que cresceu, tem que ser, mas não sei o que podemos fazer a essa altura. Nunca trabalhei com crianças com problemas de comportamento, e nunca sonhei que me tornaria uma madrasta cruel estando grávida e descalça. Quando engravidei, imaginei uma gravidez tranquila e feliz, com meu marido cuidando de mim, escolhendo coisas de bebê juntos, decorando o quarto do bebê. Em vez disso, estou lidando com esse demônio que parece determinado a me fazer sofrer, e um marido que não me apoia. Tentei conversar com minha irmã sobre isso, e ela basicamente disse que eu devia crescer e lidar com isso, porque a Ava é só uma criança. Fácil para ela dizer, quando não tem uma criança psicótica batendo na barriga de grávida dela. Ela tem 2 anjinhos perfeitos que dizem por favor e obrigado e nunca causam problemas. Ela não faz ideia do que é lidar com uma criança negligenciada e possivelmente ensinada a te odiar. Também não consigo deixar de sentir um pouco de ciúmes, sendo honesta. Essa é minha primeira gravidez, mas meu marido já passou por isso com a ex. Às vezes, pego ele olhando para a Ava com uma expressão de puro amor, e me pergunto se ele algum dia vai olhar assim para o nosso bebê. Ou se estará ocupado demais tentando agradar sua filha demoníaca para sequer notar quando o nosso filho der os primeiros passos ou disser a primeira palavra. Minha mãe sugeriu terapia familiar, mas não sei se isso ajudaria. Ava claramente me odeia, e meu marido se recusa a ver que há um problema. Ele acha que só precisamos de tempo para nos ajustar uns aos outros. Ajustar a quê? Viver com uma pequena terrorista? Sei que pareço uma pessoa horrível. Sei que deveria ter mais paciência e compreensão. Ela é só uma criança e passou por muita coisa. Mas eu também passei, e meu marido também. E isso não nos dá o direito de agir como completos idiotas. Minha pergunta é, como diabos posso resolver essa bagunça familiar sem enlouquecer completamente? Me sinto uma prisioneira na minha própria casa, e eu não assinei para isso. Esse tipo de disfunção está afetando minha sanidade, meu casamento e minha família. Qualquer opinião ou solução é bem-vinda. Por favor, me ajudem. Atualização 1, primeiro.
Obrigada a todos pelas respostas. Sinceramente, eu não esperava que tantas pessoas fossem responder. Li todos os comentários e, embora não tenha conseguido responder a cada um individualmente, apreciei muito cada opinião. Muitos de vocês disseram que eu preciso de terapia. Alguns disseram que sou um monstro por odiar uma criança. E alguns realmente me deram conselhos úteis. Eu não fazia ideia de quantas madrastas estavam passando por situações parecidas até eu postar isso. Desde que comecei a andar por aí com as mãos casualmente sobre a barriga quando estou perto da Ava, ela não tem me batido tanto quanto antes. Esta manhã, durante o café da manhã, na frente de mim e do meu marido, Eva me disse: "Espero que o seu bebê morra." Meu marido tinha acabado de perguntar a ela o que ela achava que deveríamos dar de nome ao bebê. Tentamos de várias formas incluí-la na gravidez, e ela não disse nada. Depois que meu marido e eu nos revezamos perguntando, tipo, "Vamos lá, você pode pensar no nome de menino e de menina." Ela simplesmente me disse: "Espero que o seu bebê morra." Eu não disse nada e deixei que meu marido a disciplinasse. Mas como sempre, a ideia dele de disciplina foi simplesmente dizer: "Você já é uma menina grande, não deve dizer essas coisas." Chamei ele para o outro cômodo e pedi que fosse mais firme com ela, já que ela vinha me dando socos na barriga, e agora também está dizendo que espera que o bebê morra. Tivemos uma briga enorme depois disso. Eu disse que ele precisava estabelecer limites reais com a Ava ou eu ia enlouquecer. Ele me acusou de não me esforçar o suficiente para me aproximar dela. Apontei todas as coisas que já fiz por ela, e ele apenas respondeu que eu não fazia com a atitude certa, seja lá o que isso signifique. Ele acha que a Ava sente que eu não gosto dela. Bom, sem brincadeira, é claro que ela sente. Eu não gosto de ser agredida e de ver minhas coisas sendo destruídas. Algumas noites atrás, descobri que Ava pegou um par de tesouras e cortou minhas roupas de maternidade. Eu tinha comprado alguns vestidos lindos para quando minha barriga ficasse maior, e ela cortou todos eles. Quando a confrontei, ela simplesmente ficou me olhando com uma expressão vazia e disse: "Não sei do que você está falando", mesmo com as tesouras ainda na mão e pedaços de tecido espalhados pelo quarto. A resposta do meu marido? Crianças fazem coisas destrutivas às vezes. Ela está expressando os sentimentos dela. Que tipo de sentimento exige destruir as minhas roupas? Eu estou tomando pílulas para loucura aqui ou quê? Uma pessoa comentou que talvez eu estivesse com ciúmes da existência da Ava, porque me lembra que estou vivendo meu primeiro casamento e minha primeira gravidez com alguém que já passou por tudo isso antes. E quer saber? Eu admito, isso me incomoda sim, um pouco. Ter Ava sendo tão problemática e difícil como ela é, não ajuda em nada com meus sentimentos. Apesar disso, digo com certeza que nunca falei mal da mãe biológica na frente dela. Se pareço hostil com a Ava, provavelmente é porque ela se comporta de forma monstruosa comigo, não importa o que eu faça por ela. Cozinho pra ela, preparo o lanche dela, a levo e busco no acampamento, e mesmo assim ela ainda recorre à agressão física comigo. Isso é algo que não consigo ignorar. Desculpem se isso me faz parecer imatura ou egoísta, mas eu não quero me cercar desse tipo de negatividade, mesmo que venha de uma criança de 7 anos. Vou conversar com meu marido. Ele está falando com a Ava agora, para avisar que vou morar com meus pais por um tempo. Ou, se não for possível, com minha irmã. Quero terminar o resto da minha gravidez em paz e sem estresse. A melhor coisa para mim neste momento é proteger o bebê que está na minha barriga. Ava também tem comportamentos difíceis com o pai, então vou dizer que esse tempo pode ser usado para que eles dois criem um vínculo. Vai me tirar temporariamente de vista, e talvez permita que meu marido tenha um tempo a sós com Ava. Quem sabe, quando eu voltar para casa com nosso novo bebê, ela já tenha se acalmado um pouco, e possamos começar uma terapia familiar, como muitos de vocês sugeriram. Obrigada pelas contribuições, Reddit. Agradeço cada pensamento, até mesmo os que disseram que sou uma péssima pessoa que não deveria ser mãe. Esses foram super úteis. Atualização 2, uau! Eu não esperava receber tantas respostas e mensagens privadas depois da última atualização. Isso realmente ganhou uma proporção muito maior do que eu imaginava. Vou tentar responder algumas das perguntas mais frequentes e dar uma atualização sobre o que aconteceu desde então. Colocamos Ava na terapia e também começamos a fazer aconselhamento matrimonial. Ava está indo à terapia 2 vezes por semana, e meu marido e eu estamos participando de sessões 1 vez por semana. Fico feliz que conseguimos colocar tudo para fora já na primeira sessão, porque agora temos as próximas para trabalhar na resolução do nosso casamento também. Quando disse ao meu marido que queria sair de casa, ele inicialmente surtou. Me acusou de estar abandonando ele e a Ava. Tive que explicar que não estava abandonando ninguém, estava protegendo o nosso bebê ainda não nascido. Com o tempo ele se acalmou e percebeu que talvez um pouco de espaço fosse bom para todos. Acho que também ajudou o fato da minha mãe ter ligado para ele e basicamente ter dado um sermão bem direto sobre como ele estava permitindo que a filha agredisse fisicamente a esposa grávida. Grande parte da minha raiva passou desde que saí de casa. Estou escrevendo isso da casa dos meus pais, e me sinto segura e tranquila.
Tenho feito aulas de yoga para gestantes, por paz interior mesmo, e acho que estou gostando bastante. Minha pressão arterial diminuiu, e finalmente estou conseguindo dormir a noite toda, sem me preocupar com o que Ava pode fazer enquanto dormo. Uma noite, acordei e encontrei Ava parada sobre mim com um par de tesouras. Ela disse que estava apenas cortando papel para um projeto, às 2 da manhã, no meu quarto, no escuro. Certo. Meu marido e eu conversamos ou trocamos mensagens quase todos os dias por telefone, e planejamos nos encontrar ou ter minha visita à casa da família 1 ou 2 vezes por semana para fazer atividades em família, como sugerido pela terapeuta. No fim de semana passado, fomos ao parque e fizemos um piquenique. Ava estava quase agradável. Ela só me chamou de burra uma vez, o que é uma grande melhoria. Eu sei. Muitos de vocês sugeriram que eu permanecesse na casa da família, mas a paz que sinto agora com o Peanut é o apelido carinhoso que demos ao bebê. Eu não trocaria por nada. Finalmente sinto que posso me entregar e aproveitar minha gravidez por completo. Ontem, senti o bebê chutar pela primeira vez sem imediatamente me preocupar que Ava fosse tentar machucá-lo. Foi mágico. Alguns de vocês perguntaram se meu marido ainda está me apoiando financeiramente, mesmo eu tendo me mudado. Sim, ele está. Tem me enviado dinheiro para substituir as roupas de maternidade que Ava destruiu, e também para consultas médicas. Ele também pagou pelas aulas de yoga. Então, pelo menos nesse aspecto, ele está se esforçando. Ava e eu tivemos um último episódio de violência antes de eu sair. Coloquei as mãos nela quando ela veio para me agredir novamente. Isso foi logo depois da conversa que meu marido teve com ela sobre nada de bater. Então, rapidamente agarrei o pulso dela, não bati, não dei palmada, só segurei o pulso para contê-la. Disse que não toleraria mais ser agredida, relembrei a regra de não bater e pedi por favor que parasse. Ela respondeu com um chute na minha barriga, tipo cena do Isso é Esparta, com o Gerard Butler. Meu Deus, a força de vontade que tive que ter para não dar um tapa nela foi absurda. Mas consegui me afastar chorando, e ainda assim consegui dizer a ela o quanto ela estava encrencada por ter batido de novo. Voltei imediatamente com o pai dela que deu uma bronca séria. Isso aconteceu um dia depois da primeira sessão de terapia infantil. Então meu marido e eu ficamos aliviados por já termos dado início à terapia. E ele me apoia 100% na decisão de ter saído de casa até o fim da gravidez. O problema dele é que não sabe o que fazer com Ava e tem medo que ela o odeie se for muito duro com ela. Lembrem-se de que ele foi praticamente cortado da vida dela durante quase toda a infância, até a mãe biológica a abandonar. Foi nesse momento que eu disse a ele que estava infeliz por vê-lo se esforçando tanto para agradar Ava, enquanto negligenciava o Peanut. Levantei a questão sobre disciplina firme e estabelecer regras. A conselheira vai nos ajudar a criar regras domésticas justas. Algumas dessas regras incluem: nada de bater, nada de xingamentos, comer o que for servido no prato, sobremesa só depois da refeição, ajudar com tarefas domésticas, pequenas coisas em troca de uma pequena mesada. Meu marido e eu concordamos que trataremos Ava com justiça e a disciplinaremos da mesma forma, e que as mesmas regras para Ava também valerão para nosso próprio filho. Claro que não vamos aplicar essas regras para o bebê enquanto for um bebê, mas achamos um bom guia. Pode mostrar a Ava a natureza das regras da casa e que a vida requer certa ordem e disciplina, coisas que provavelmente ela nunca teve. Mas estamos começando agora. A terapeuta da Ava disse que ela está agindo assim porque se sente abandonada pela mãe e tem medo que meu marido a abandone também, especialmente agora que há um novo bebê a caminho. Ela sugeriu que meu marido dedique tempo exclusivo com Ava todos os dias, fazendo o que ela quiser. Até agora eles têm montado quebra-cabeças, jogado jogos de tabuleiro e assistido a filmes juntos. Aparentemente está ajudando um pouco, embora ela ainda tenha grandes crises de birra. Não tivemos notícias da barriga de aluguel, como chamamos a mãe biológica, há semanas. Nenhuma ligação sequer para saber como Ava está lidando com a transição. Nós dois concordamos que ela não é mais bem-vinda para se intrometer na nossa vida. Vamos começar a movimentar o processo para pedir a guarda total, agora que ela provou ser uma pessoa completamente incompetente. Meu marido já entrou em contato com o advogado sobre isso. Aparentemente abandonar sua filha com avós idosos que não conseguem cuidar dela, e depois nem sequer fazer um acompanhamento, é uma base muito boa para a mudança de custódia. Quem diria? Então aqui estou eu, descansando com o Peanut e cercada pelos meus pais e minha irmã, cheia de boas vibrações. Meu marido e eu estamos em aconselhamento matrimonial, Ava está em terapia. Planejamos fazer cursos de paternidade no centro comunitário local, e vamos levar Ava com a gente. Talvez, estando cercada por outras meninas e meninos que também estão esperando irmãos, a energia e o comportamento deles se reflitam nela. Vamos incentivá-la a fazer amizades, talvez marcar encontros para brincar. Minha mãe tem sido incrível em meio a tudo isso. Ela assiste a todos aqueles programas de babás e tem dado ao meu marido dicas sobre como lidar com o comportamento da Ava. Ela até se ofereceu para ficar com Ava por um fim de semana,
para que meu marido possa vir ficar comigo na casa dos meus pais, e assim possamos passar um tempo sozinhos. Ainda não aceitamos a oferta, mas é bom saber que temos essa opção. Eu sei, isso não é o fim da história ainda. A atualização que a maioria de vocês esperava. Muitos comentaristas parecem achar que eu deveria simplesmente engolir e lidar com o comportamento da Ava, porque ela é só uma criança e passou por muita coisa. Mas a realidade é que estou prestes a ter um recém-nascido, e não posso lidar com uma criança de 7 anos fisicamente violenta ao mesmo tempo. Talvez isso me torne uma má pessoa, mas é onde estou agora. Edit, li todas as mensagens privadas e respostas, e vou fazer o possível para ler e responder a cada uma delas. Alguns pontos surgem repetidamente, então vou tentar esclarecer minha posição de forma unificada. 1. Originalmente vim até este fórum para pedir ajuda e conselhos sobre como lidar com a situação da Ava. Muitos comentaram sugerindo terapia e que eu trabalhasse em conjunto com meu marido. Isso me deu uma chance de refletir sobre como eu estava pensando e me ajudou a processar meu estado emocional. Essa atualização é para quem pediu um retorno e para todos que queriam ver como nossa família lidaria com a situação. Em resumo, recebi a ajuda e os conselhos que precisava, e escolhi seguir aquilo que mais fez sentido para mim. 2. Estou me mudando até o final da gravidez, com o apoio e a bênção do meu marido. Podem me fazer sentir mal ou egoísta o quanto quiserem. Como disse no meu último post, não me arrependo da decisão que tomei. Não me importo com essa ideia de que estou deixando a Ava vencer. Estabelecemos regras básicas e ela está em terapia. Agora é hora de cuidar de mim. Você não vence nada contra uma criança de 7 anos. Se um dia você tiver uma criança de 7 anos te socando e chutando a barriga grávida, aí sim venha falar comigo. Não me importa se em outros países, mulheres precisam agachar num campo minado para dar à luz a trigêmeos prematuros. Essa não é a realidade que me foi dada. E eu desejo ter uma gravidez livre de estresse. 3. Sim, eu já tive pensamentos do tipo, quero dar uns tapas na Ava. Mas jamais colocarei minhas mãos nela. Sim, apanhei quando criança de forma punitiva, e dentro do razoável segundo os adultos. Mas nunca vou bater nela. Não me orgulho desses sentimentos, mas acho que qualquer ser humano se sentiria assim sendo fisicamente atacado. O importante é que nunca agi de acordo com esses impulsos e nunca vou agir. 4. Barriga de aluguel, ou rente Avon, me parece uma descrição bem adequada para uma mulher que deu à luz e depois arrastou a criança por aí, de homem em homem, mantendo-a longe do pai biológico e abandonando-a assim que se tornou inconveniente. Tenho chamado essa mulher de barriga de aluguel desde que ouvi falar e a conheci. Ela não merece o título de mãe ou mãe biológica. Por que podemos chamar pais ausentes de doadores de esperma, mas não podemos fazer o equivalente feminino? Acho que é justo. Uma última coisa. Um comentarista perguntou se eu já tentei conversar com Ava sobre os sentimentos dela. Sim, já tentei. Ela me ignora completamente ou responde eu te odeio e sai andando. Já perguntei se sente saudade da mãe, se gosta da nova escola, se tem alguma comida favorita que eu poderia fazer. Nada funciona. A terapeuta disse que precisamos dar tempo e espaço para que ela processe tudo. Estou tentando. De verdade. Outro dia, dei a ela um bichinho de pelúcia que eu tinha na infância. É um coelhinho que minha avó me deu, e ele sempre me fazia sentir melhor quando eu estava triste. Achei que talvez pudesse ajudar a Ava também. Ela pegou, olhou por um minuto, depois jogou no lixo e disse, eu odeio coelhos. Meu marido depois pegou o bichinho de volta quando Ava não estava olhando e me devolveu. Disse que sabia o quanto significava para mim e que sentia muito por ela ter rejeitado. É isso, quando estamos só eu e meu marido, ele é compreensivo e me apoia. Reconhece que o comportamento da Ava é problemático e que precisamos trabalhar nisso. Mas assim que ela entra no cômodo, ele vira um completo molenga que não consegue dizer não pra ela. Não sei se é culpa por não ter estado presente na vida dela antes, ou medo de que ela pare de amá-lo se ele for firme. Mas é frustrante pra caramba. Alguém já passou por uma situação parecida? Aceito sugestões sobre como seguir daqui pra frente, especialmente quando eu eventualmente voltar pra casa. E por favor, se o seu conselho for apenas, ame-a como se fosse sua filha. Guarde pra você. Eu estou tentando. Mas amor não acontece da noite para o dia.